Bom, então hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 9 do livro Obreiros da Vida Eterna. Na semana passada a gente começou o capítulo e a gente chegou na parte em que a Zenóbia, a irmã Zenóbia, né, estava fazendo uma oração de gratidão. Uma oração linda. E a gente terminou com a oração dela, assim, mostrando que apesar das dificuldades que foram encontradas, né, principalmente naquele momento de ajuda ali nas zonas abissais, que uma semente foi plantada naqueles corações, então oportunidades novas poderiam vir dali para frente. E aí, então, ela terminando essa oração, a gente vai continuar nesse momento aqui. Os minutos de adoração elevaram-nos. Então a vibração realmente mudou ali entre eles, né? Suave luz irradiava-se de nossas frontes, sincronizadas nos mesmos pensamentos. Finda a manifestação gratulatória, a diretora recomendou-nos observação e silêncio. Então eles atingiram um estágio e não concluíram simplesmente ali, né? Aproveitaram aquela, como a gente faz, né, aqui para iniciar o nosso estudo, uma oração, uma vibração numa sintonia. Eles alcançaram essa vibração e ela pediu para que eles mantivessem o silêncio e uma observação com relação a tudo aquilo que estava acontecendo. Não se passou muito tempo e a tela, uma tela que foi, o André Luiz descreveu que tinha ali naquele local, no ambiente onde eles faziam a oração, desdobrada diante de nós, como se fora instrumento de resposta ao esforço devocional, iluminou-se de súbito, expelindo raios de brilho maravilhosamente azul que se espargiam sobre a diminuta assembleia, quais minúsculas safiras eterizadas. Então, aquela tela, como se fosse uma tela de um cinema ou de uma TV, algum aparelho, né? Ela se iluminou, como se tivesse uma luz azul ali envolvendo aquela tela. Davam-me a ideia de energias divinas a eclodirem sobre nós, penetrando-nos o íntimo e revitalizando-nos o ser. Transcorridos alguns minutos, então eles ficaram ali naquela vibração, naquele intercâmbio com essas vibrações por alguns minutos. E passaram-se alguns minutos, Zenóbia agradeceu, sensibilizada, interpretando o sentimento geral. Então eles aproveitaram ainda mais algum tempo daquele fim de oração, né? E aí ela agradeceu de maneira geral ali por todos. Nova quietude pairou em toda a sala. Contudo, após longos instantes de expectativa mais intensa, Luciana tomou a palavra e dirigiu-se à diretora nestes termos. Então, para o André Luiz, como ele falou, né, uma quietude que gerou uma certa expectativa. Falei assim, e agora, né? O que vai acontecer? E aí, nesse momento, a Luciana, vocês se lembram de quem é a Luciana? É a enfermeira que, inclusive, ajudou na conversa com aquele irmão. Então, ela é um espírito ali que tem uma propriedade de clarividência. Então, ela tem uma mediunidade, mesmo no mundo espiritual. Então, existe essa propriedade de um espírito que tem desenvolvimento de propriedades que faz com que ele alcance a visão, além do que eles estavam vendo, conversas de outras vibrações em outros níveis que outros não têm desenvolvido. E foi ela quem, nesse momento, se dirigiu a Zenóbia, a diretora da casa, e falou: Neste momento, vejo na tela das bênçãos respeitável ancião. Então, olha isso, ninguém estava vendo, mas a Luciana estava vendo e começou a explicar, porque ela viu como um médium vê uma entidade chegando e o grupo não vê. E agora a Luciana está falando, na tela onde está azul para todos, eu estou vendo um respeitável ancião, cercado de luz verde prateada. Estende-lhe a destra, abençoando-a. Quer dizer, ele está falando para Zenóbia.
Então ele está explicando para Zenóbia, Zenóbia, eu vejo um ancião que está estendendo a mão direita para você e te abençoando. E me recomenda bem dizer-lhe tratar-se de Bernardino. Então, olha que interessante. Isso vale um aprendizado para a gente com relação a muita coisa que a gente está aqui estudando, né? Às vezes a gente acha que o mundo mais denso, material, é o encarnado, e o mundo espiritual é um mundo só, e que então os médiums veem o mundo espiritual, e todos os médiums veem tudo. E a gente já viu com os estudos que não é bem assim. Mas agora a gente está vendo que esse intercâmbio, essa propriedade de mundos mais sutis, menos densos, ainda existem no mundo espiritual, que alguns veem e outros não. Então, no caso, todo grupo ali é de trabalhadores do Cristo, né, bem intencionados, é claro que cada um no seu nível, mas de alguma maneira é somente a Luciana que está vendo esse senhor que se chama Bernardino e que está abençoando a Zenóbia. E pediu para que a Luciana, como intermediária, falasse. Fala que é o Bernardino e que eu estou abençoando ela. Ah, já sei, respondeu contente a instrutora. É mensageiro da casa redentora de Fabiano. Então, vamos lembrar alguns detalhes. Eles estão na casa transitória de Fabiano, que é uma casa que foi explicado no começo, né, de alguns dos capítulos atrás. É uma casa que funciona como se fosse um posto de transição, um posto de atendimento para aqueles que estão saindo das zonas mais densas e depois podendo ser encaminhados para zonas um pouquinho mais elevadas. E então existe a Casa Redentora também de Fabiano, que aí provavelmente já é outra casa com outro nome em outro nível vibratório. E o Bernardino é um mensageiro dessa Casa Redentora de Fabiano também. Que Jesus o recompense pelo contentamento que nos traz. E aí volta a Luciana, né? Assegura, o iluminado visitante tornou a clarividente prestimosa, que as vibrações ambienciais inclinam-se agora para as esferas inferiores e que não conseguirá fazer-se visível a todos, não obstante o seu desejo. Então, olha a explicação do porquê que eles não estão vendo. A gente está acompanhando desde o começo da chegada deles na casa de Fabiano aí, que a vibração do local está mais pesada, a ponto de precisar uma intercessão que vai acontecer nos próximos capítulos. Esse fogo que vai passar por ali para limpar. E é o que o Bernardino está falando. Como as vibrações ali no local onde eles estão tá mais densa, ele não tá sendo possível ele se fazer visível para todos. Mas a Luciana, que tem essa particularidade, essa facilidade, ela está funcionando como intérprete nesse momento. E aí, então, ela continua explicando para eles, né? O Bernardino está falando com a Luciana e a Luciana está falando para eles. Acrescenta que os amigos da instituição velam pela marcha harmoniosa dos serviços e que a fonte da bondade divina suprirá sempre de paz e recursos a todos os corações de boa vontade na semeadura do bem. Então, é como nós, quando participamos de uma mensagem mediúnica, que os nossos queridos amigos vêm muitas vezes nos dar palavras de consolo, de estímulo. Então, falar assim: nós estamos velando, cuidando por você. E a bondade divina vai sempre fazer com que vocês recebam a paz e os recursos que vocês precisam para todo o coração de boa vontade. Em seguida, a ligeiro intervalo que Luciana parecia aproveitar em meticulosa observação, informou comovida: o emissário contempla-nos, silencioso,
e erguendo os olhos para o alto, pede para nós a luz da compreensão divina. Então, olha que bonito esse momento. Esse mensageiro veio, falou, passou um recado, e ao mesmo tempo ele estava em oração também, no plano um pouquinho mais elevado do que eles, pedindo aos planos mais elevados que desse para eles a luz da compreensão divina. Porque muitas vezes é difícil a gente caminhar quando a gente não compreende bem o que está acontecendo, e isso faz com que muitas vezes a gente entre em dúvida, em desânimo e até na queda. E aí, por isso, a compreensão é uma das principais formas de ajuda que a gente pode ter. Por isso que é também algo que a gente pode pedir com frequência. E aqui nesse caso, o Bernardino está pedindo para o alto a compreensão maior para eles, que eram trabalhadores que lidam com tanta dificuldade. E a gente vai ver a importância disso, por exemplo, no que a gente acabou de presenciar no capítulo passado com o André Luiz. O André Luiz presenciou uma cena que desequilibrou ele, e talvez por falta de compreensão ou de confiança, de entendimento maior, ele quase que entrou num padrão vibratório que iria causar problema ali. Tanto é que no capítulo anterior, quando foi chamada a atenção dele, e ele naquele momento fez uma oração também ao alto, um pensamento de pedido ao alto, no mesmo momento, o que ele descreveu? Que ele foi tomado de uma súbita compreensão. E quando ele compreendeu, ele passou a ficar mais sereno, mais tranquilo com relação àquilo tudo. E aí o Bernardino está pedindo também para eles que lidam com essas dificuldades maiores, essa compreensão maior. Vimos profusa emissão de raios brilhantes de luz verde, por intermédio de diáfana substância, como nova chuva de pequeninas gotas celestes. Então eles não viam o Bernardino, mas o André Luiz presenciou a chuva de vibrações, de emanações, de luzes que eles receberam por conta da intercessão da oração do Bernardino. Terminada a exteriorização da sublime energia, portadora de bem-estar, e findos alguns minutos de novo silêncio, Luciana voltou a comunicar-se com a diretora. Então, depois desse momento, né, de bênção, de recebimento ali por parte deles, aí a Luciana voltou a falar, a descrever talvez o que estava acontecendo. Irmã, ilumina-se a tela novamente. Desta vez temos a visita de uma bem-aventurada celeste. Então, olha isso, como se o irmão Bernardino saísse do campo de visão e agora, naquela tela que era como se fosse um aparelho mediúnico, né, um aparelho que funcionava como um intercâmbio das esferas mais altas, e ela falou que agora a presença de uma bem-aventurada celeste, quer dizer, uma alma aparentemente feminina dos planos mais altos. E aí a Luciana descreve, ó, sua fisionomia deslumbra. Tem no colo soberbo ramalhete de lírios nevados a exalar inebriante perfume. Então, olha isso, ela está falando, é uma presença sublime, e ela está com um ramalhete de flores, de lírios. E o cheiro é forte de perfume desses lírios. A informante não havia completado a notificação e, em meio da alva claridade que se evolava da tela, sentíamos todos o aroma característico das flores mencionadas, envolvendo-nos em ondas de alegria e paz indescritíveis. Então, André Luiz, eles não viram, mas eles sentiram o cheiro das flores. E olha como isso, muitas vezes, muitos de nós já presenciamos, né? Não tem nada no ambiente, mas a gente sente cheiro de algum perfume, de uma flor, de uma vela. Então, olha como
até ali no mundo espiritual mostra que algumas sensibilidades podem estar presentes ali pela presença de outros, de um espírito que a gente não está vendo, mas aquele cheiro, aquele aroma, muitas vezes nos informa da presença de uma visita sublime, né? Ou às vezes um cheiro desagradável pode ser a presença de um espírito menos elevado. Impressionada por sua vez, Luciana prosseguiu. A mensageira traja veludosa túnica, talhada em delicado tecido semelhante à escumilha de neve, e parece em oração de agradecimento. Agora fixa-nos, bondosa, continuou retomando a palavra, e atira-nos as flores que traz consigo, revelando inexcedível carinho. Diz uma coisa, olha isso. Então ela veio, abençoou, ofereceu as flores e falou alguma coisa. Ó, sim, com permissão dos nossos maiores, deseja comunicar-se com o irmão Gotuso e solicita-nos a cooperação. Então, olha isso. Ela agradece e fala, com a permissão dos mais altos, né, espíritos que governam, até a ela, que é um espírito mais elevado, tem os seus superiores e que, com a permissão deles, ela agradece e fala que deseja falar com o Gotuso. E pede a cooperação dos outros que estavam ali no ambiente. Não pude ocultar a surpresa em face do desdobramento dos trabalhos naquele ofício de gratidão e louvor. Então, o André está falando, nossa, era somente uma oração de gratidão e louvor que a Zenóbia ia fazer, e nós estamos presenciando esse trabalho maravilhoso aqui. A irmã Zenóbia, naturalmente experimentada nas atividades de intercâmbio, interveio acrescentando. Quer dizer, para a Zenóbia não era novidade. Nesses momentos que eles faziam a oração, eram os momentos que eles também recebiam mensagens, orientações e tudo mais. E como ela já estava acostumada com isso, ela responde, né, a Luciana: sim, Luciana, tanto quanto estiver em suas possibilidades, ceda o seu veículo de manifestação, já que o ambiente permanece pesadíssimo. Olha o que a Zenóbia está pedindo. Até agora, a Luciana está e falando, ouvindo e falando. Mas, como eles já explicaram, o ambiente está pesado e esses espíritos não podem aparecer diretamente. A Zenóbia falou: Luciana, dentro das suas possibilidades, ceda o seu veículo de manifestação. Olha isso. Deixe que essa entidade celeste utilize do seu perispírito para se comunicar. Exatamente o que a gente vê aqui numa reunião mediúnica, só que isso no mundo espiritual nós estamos vendo a descrição agora. Noutras circunstâncias, a providência não seria necessária, mas as substâncias densas do plano, carregado de forças negativas, incidem sobre o aparelho das bênçãos, forçando-nos ao concurso pessoal mais direto. Quer dizer, ela deixou claro aqui, em outras circunstâncias talvez isso não fosse necessário, mas pelo, pela vibração vai ser necessário, e a Luciana que está ali com essa faculdade, né, ela poderia ajudar. Estamos prontos para receber a devotada emissária nesta casa de paz. Gotuso e nós, outros, colocamos-nos à disposição dela a fim de ouvir-lhe a mensagem de amor. Então a Zenóbia fala por Gotuso, fala assim, ele está aqui e nós estamos também para ouvir o que quer que ela tenha para falar. A enfermeira, com a possibilidade de quem enxergava mais que nós, observou comovidamente. Identifica-se por Letícia. Então essa entidade se chamava Letícia. Declara que desencarnou há 32 anos e assevera que foi mãe do companheiro referido.
Então, olha isso, a Letícia é a mãe na última encarnação do Gotuso. O Gotuso que eu falei na semana passada, para a gente já começar a relembrar, né? Um espírito que ainda está apegado, apesar de trabalhando no bem, fazendo da medicina que ele aprendeu no mundo, o cuidado com todos aqueles espíritos sofredores que chegam ali, mas ele ainda tem uma dificuldade. Tanto é que fala no capítulo lá que fala do irmão Gotuso. O André Luiz fica até surpreendido que alguns espíritos têm um período de descanso ali da casa transitória. E esses espíritos vão para os planos mais altos para receber instrução, para fazer curso, para se reabastecer. E o Gotuso explica para o André Luiz: eu não tenho permissão para ir para os planos mais altos e eu vou para a crosta. Eu me reabasteço de energia que eu colho na crosta, da natureza, de locais que me fazem bem. Mas ele não tem permissão. Não é porque proíbem, é porque ele não tem ainda a leveza, por mérito pessoal, de poder alcançar isso. Então, só lembrei isso daqui porque agora a mãe do Gotuso vai falar diretamente com ele. Mais emocionada e reverente, acentuou: Ah, desloca-se agora da tela e vem ao nosso encontro. Adianta-se. De suas mãos desprendem-se raios de sublime luz. Abraça-me. Olha isso, a Luciana descrevendo, ela está me abraçando. Oh, como sois generosa, abnegada benfeitora. Sim, estou pronta. Cederei com prazer. Então, olha a Luciana conversando com ela. Pode me tomar. Utilize do meu veículo para poder se comunicar da maneira que for. Então, o que vai acontecer agora é realmente isso. A Luciana vai sair de cena e o espírito da Letícia vai se comunicar através do veículo perispiritual dela. Nesse instante, a fisionomia de Luciana transformou-se, como um médium aqui encarnado quando recebe um espírito. Beatífico sorriso estampou-se-lhe nos lábios. De sua fronte irradiava-se formosa luz. Com a voz altamente modificada, começou a exprimir-se a emissária por seu intermédio. Então aí ela começou a falar. Aí é a Letícia falando diretamente através do perispírito da Luciana. Irmãos, seja conosco a paz do Cordeiro Divino. Não desejamos perturbar a reunião que vos congrega no serviço impessoal da verdade e do bem. Todavia, com a permissão dos nossos orientadores, venho ao encontro de alguém que nos é muito caro, buscando despertar-lhe a consciência para horizontes mais altos da vida. Então, porque da mesma maneira, vocês se lembram que a Zenóbia também ficou preocupada em explicar, que ela falou assim: eu peço perdão porque eu estou indo atrás de socorrer alguém que me é muito caro, muito importante, mas é com a permissão do alto. E da mesma maneira, a Letícia está vindo através, naquele momento, através da Luciana, falar diretamente com o Gotuso, em particular com uma pessoa. Mas ela fala também, é com a permissão do alto. E de certa forma, isso a gente sabe que é lição para todos. É lição para os que estão ali, é lição para nós que vamos ouvir nesse momento o que a mãe dele tem para falar para ele. E vamos lá. Sorriu, benévola, e continuou. Relevem-nos, pois, dedicados amigos. Nossas experiências mais elevadas resultam da permuta incessante de valores comuns. O coração que ama em Cristo é operosa abelha que recolhe o mel de sabedoria em todas as flores de amor e trabalho. Colherei contente na alma fraterna desta assembleia de cooperadores da vontade divina, elementos de tolerância e compreensão, e sentir-me-ei feliz se puder oferecer-lhes algo de carinho materno
que mantenho no coração faminto de vida superior. Por que ela está falando tudo isso, né? Pedindo a cooperação, a compreensão, a tolerância do grupo. É uma situação que, se a gente trouxer isso para a nossa vida, no dia a dia, a gente vai perceber que talvez realmente seja importante chamar a atenção para isso. Por quê? O Gotuso tem dificuldades, ela é a mãe dele e ela vai falar algumas verdades na frente de todo mundo. E o que ela espera de cooperação e colaboração e tolerância deles? Para que talvez não julguem, para que talvez ajudem na vibração de auxílio, de apoio, porque o Gotuso vai receber um alerta de vibrações mais elevadas na frente de outras pessoas. E quando a gente ainda é dominado pelo orgulho, por uma série de ainda sentimentos inferiores, é possível que o melindre, por exemplo, se instalasse ali no Gotuso. Então, é uma situação delicada. A maior parte das vezes, os espíritos superiores vêm para nos estimular, nos consolar, nos dar a injeção de ânimo, mas às vezes eles vêm para falar algumas verdades também. Então, ela pede isso, fez reduzido o intervalo entre a saudação e o objetivo de sua permanência entre nós. Em seguida, dirigindo-se em particular ao colega que lhe recebia a visita, expressou-se com acentuada inflexão de ternura. Então, para que a gente consiga formar na nossa cabeça o quadro, não é a bronca, a correção que às vezes a gente coloca quando a gente tenta corrigir um filho ou fala sobre o defeito de uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa amada ou não, mas uma pessoa que a gente não apoiou o que ela fez. A Letícia é um espírito mais elevado, mas com uma ternura, né, muito grande, começa a falar para o Gotuso, para o filho dela. Filho da última encarnação. Né? Porque a gente sabe que, aos olhos do, 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 da criação, são irmãos. Mas ela fala: Gotuso, meu filho, serei breve. Antes de adverti-lo, já roguei ao Senhor o abençoe e inspire sempre. Quer dizer, eu já pedi para Deus para que possa te abençoar e te inspirar, porque eu vou te advertir. Ouça desapaixonadamente a palavra de sua mãe e velha amiga. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. O Gotuso ele está preso a algumas ideias que ele não está conseguindo avançar. E olha a primeira coisa que ela fala: desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores de nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Escute, meu filho. Como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Então, olha isso, o que ela está falando? Porque se a gente for analisar, ele é alguém que está fazendo algo no bem. Ele está trabalhando ali como um médico, ajudando muita gente. Mas ele está estacionado. Ele não está querendo avançar. E às vezes a gente faz isso. A gente se contenta com o nível que a gente está. A gente é convidado a avançar. E é o que ela está falando. Como é que você pode menosprezar uma oportunidade de elevar-se, de crescer um pouco mais? Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito? O mestre aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo. Olha o que é importante, isso que ela está dizendo aqui. Eu já li e reli
várias vezes. E eu sugiro para que vocês façam o mesmo, porque aqui tem um aprendizado para semanas, anos e às vezes séculos. Então, olha ela falando agora. O mestre aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo. Quer dizer, Jesus está vendo o seu potencial. Ele está aproveitando o que você tem de qualidade já, em determinado setor do aprendizado, adiando, por misericórdia, a melhoria e o aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. Quer dizer, às vezes nós temos algumas facilidades, algumas virtudes, e Jesus aproveita isso, ele valoriza isso. Adia o que está fora do nosso alcance, porque tem coisas que estão fora do nosso alcance, talvez, em determinado momento, em determinada fase. Mas, para o Gotuso, o que ela está falando, era para você ter adiantado, avançado. E ela está falando isso. Jesus não menospreza o que você tem de valor. E adia, por misericórdia divina, a melhoria e o aprimoramento de certas zonas de dificuldade que a gente tem. Por vezes, o aprendiz retarda-se meses, anos, séculos, por comodismo ou por a gente muitas vezes, por nós nos julgarmos incapazes desse passo ou desse avançar, aí às vezes a gente se retarda por meses, anos ou séculos. Jesus não é senhor da violência e nunca impõe drásticos à obra evolutiva. Então, olha isso. Jesus não força ninguém. Não vai pegar e falar assim, não, agora vai ter que ser. O livre-arbítrio está sempre como faculdade ou uma escolha que nós temos. E às vezes nós escolhemos continuar estacionado ali. Jesus, como ela falou, então, não é senhor de violência. É cultivador do trabalho, da esperança. Aguardará sempre. Isso é algo que a gente viu muito claramente no filme que está no cinema, não sei. Eu queria que todos vocês fossem assistir porque foi objeto do nosso estudo por um ano. E é claro que o filme no cinema não tem tudo que a gente estudou, mas ele tem muita coisa linda. E uma das coisas que ficou muito claro, que o Wagner de Assis passou e deixou claro, nenhuma alma vai ficar para trás. Nenhuma. Mesmo das mais equivocadas. Então, como fala assim, Jesus aguardará sempre, compassivo e bondoso, nossas decisões de colaborar no apostolado redentor. Suportará nossas faltas muitas vezes. Entretanto, em nosso próprio interesse, devemos atentar, vigilantes, para os seus ensinamentos com a sincera disposição de aplicá-los. Quer dizer, o nosso atraso não fere a Jesus. Não faz Jesus ou nosso Pai mudar de ideia com relação a nós. Ele não vai desistir de nós. Mas o nosso atraso diz respeito ao nosso sofrimento. Ao tempo que a gente ainda vai estar engessado em padrões de mágoa, de sofrimento, de falta de flexibilidade com determinadas pessoas, que nos fazem estacionar e nos fazem entrar numa vibração de sofrimento que às vezes parece sem fim. Sem dúvida, não nos fulminará com raios destruidores pela nossa demora em desculpar alguém. Olha aqui, Jesus não vai nos chicotear, nos punir, como fala, né? Nos fulminar com raios destruidores porque a gente está demorando para perdoar alguém.
No entanto, recomendou perdoemos 70 vezes, 7 vezes. Então, ele recomendou porque ele sabe que aquilo vai fazer bem para nós, para eles, para quem quer que seja que esteja nessa situação. Naturalmente, não nos perseguirá pela nossa dificuldade em simpatizar com irmãos atualmente menos felizes que nós. Quer dizer, Jesus não persegue ninguém. Quem persegue são os que não entenderam Jesus adequadamente. Então, mas Jesus não. É porque a gente tem dificuldade de engolir ou de se simpatizar com as atitudes ou com aquela pessoa. Ele não vai nos perseguir. Ele esforçou-se, contudo, para que nos amemos uns aos outros. É a mensagem constante do Evangelho. É a mensagem constante da vida que Jesus nos deixa como exemplo. Não como teoria, porque Jesus mostrou na prática, como exemplo de vida. E o que ele pediu é para que nós nos amássemos uns aos outros. Não virá em pessoa obrigar-nos a assumir determinada atitude evangélica, mas traçou todas as disposições necessárias ao estabelecimento de roteiros para a prática do bem. Então, ela está falando que exatamente o que a gente vem aprendendo, Jesus não condena, mas ele nos dá a possibilidade dessa libertação. Porque nós nos condenamos dependendo da vibração que nós entramos. Que a nossa postura frente aos acontecimentos ou às pessoas nos deixa preso numa situação em que Jesus vem e mostra a chave. Sim, é por aqui que você vai abrir e sair dessa situação que você está. E ela está falando tudo isso para o Gotuso, porque o Gotuso, vou lembrar um pouquinho da história dele. Ele morreu, ele foi um médico, morreu por conta de um problema pulmonar, também teve uma doença. A esposa dele, ele tinha uns 50 anos, a esposa uns 36. E ele partiu e deixou a esposa e os filhos, e a esposa prometeu fidelidade. Porque naquele momento ela estava desesperada e tudo mais, mas o Gotuso desencarnou, não aceitou o desencarne e entrou em vibrações densas, passou pelo umbral por um bom tempo. Quando ele consegue recobrar um pouco da consciência, ele volta até a casa dele e encontra já a esposa casada com um primo dele. Um primo que invejava a condição dele, que foi se aproximando da esposa, da fragilidade dela, da solidão dela, acabou se casando com ela. Só que esse primo, além de tudo, não era dos mais bem intencionados. Ele acabou gastando tudo que o Gotuso tinha adquirido como bens materiais. Ele acabou não ajudando na educação dos filhos como o Gotuso gostaria. Então, desvirtuou um pouquinho a educação dos filhos do Gotuso. E então o Gotuso entrou num padrão vibratório perante a eles que ele não conseguiu perdoar. Não perdoava a esposa porque tinha se casado novamente, não perdoava o primo porque tinha assumido e feito tudo isso com a família dele. E por isso ele ainda estava preso, não conseguia se elevar. Mas ele já tinha consciência, ele já tinha vontade de agir no bem. E ele trabalhava ali na casa transitória de Fabiano, como médico, e muito bem conceituado pelos outros, mas travado nesse ponto. E é por isso que a mãe está falando tudo isso. E ela fala agora, ó, seu esforço médico nesta casa é de fato apreciável. Quer dizer, o que você tem feito pelos outros é lindo. Companheiros dignos
seguem-no com amizade e admiração. Você tem amparo do mundo espiritual que te fazem, te conduzem com uma amizade e uma admiração sincera. Multiplicam-se os valores que o cercam. Amontoa você preciosidades e bênçãos. Na parte das aquisições afetivas, porém, quer dizer, você está fazendo bastante no campo externo, mas na questão das aquisições afetivas e o seu próprio destino. Seus amigos, não obstante a luz que lhes brilha no caráter santificado, não podem substituí-lo nas realizações que o esperam. Isso daqui é algo que a gente também tem que compreender muito bem. Todo o amparo que ele tem do mundo espiritual, seres de luz, que estão constantemente ajudando ele, estimulando ele, dando recursos para ele, a luz deles não pode te salvar. Esse é um grande erro que muitas religiões ainda antes, né, do que a gente está aqui tentando aprender e entender, falavam e que por esse engano achavam que era possível. Falaram assim, as outras religiões, muitas falavam assim. Eu já ouvi de muitas pessoas isso. Eu sou um pecador. Eu estou muito longe da esfera dos espíritos evoluídos ou dos santos e eu admiro, eu amo, eu louvo a Deus e ao Cristo e eu peço que Ele me salve. Não é por mim que eu vou ser salvo, é por eles que vão, porque eu estou pedindo e eles vão me salvar. Então, esse é um grande erro. A gente acha que a gente vai ser salvo pela companhia de seres iluminados, pela nossa devoção ao Cristo. Mas não. Aqui está claro, e em vários outros momentos o Espiritismo deixa isso muito claro. Seus amigos, não obstante a luz que lhes brilha no caráter santificado, não podem substituí-lo nas realizações que o esperam. Suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam. Seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram-nos o coração. Então, olha o que ela está falando para o Gotuso. As suas manifestações exteriores, o que você faz pelos outros, é maravilhoso, instruem e confortam. Mas os seus pensamentos mais íntimos dilaceram o coração de nós que estamos aqui te observando. Como conduzirá doentes à cura? Se prossegue magoado com aqueles que o feriram, aparentemente. Olha o que ela está perguntando para ele, a Letícia, a mãe dele, perguntando para ele. Você está falando para muitos seguirem sem mágoa. Como é que você pode levar a cura para eles se você não se curou? Como é que você pode curar alguém e o médico mesmo não está usando o remédio em si mesmo? Como dará lições de bom ânimo aos tristes? Se demora tanto tempo na ilusão do desalento? Quer dizer, como é que você vai tirar alguém da tristeza se você está mergulhado na tristeza? Ó filho amado, ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Olha isso, filho amado, ninguém serve ao Pai com a sua mente voltada, presa às paixões como você está. Abra o entendimento à passagem das bênçãos divinas. Não guarde vermes venenosos no jardim da esperança. Estragariam as mais belas flores, aniquilando a promessa dos frutos.
Então, olha aí, você está cultivando um jardim, mas deixando larvas, vermes consumirem essa plantação. Os frutos não vão vir. Imaginem o que é para esse espírito receber todas essas advertências na frente de todo mundo. Tem que ter muita humildade e disposição. E por que que ela veio nesse momento e está falando isso? Talvez porque a espiritualidade superior identificou também o momento propício para o Gotuso. Se fosse em outra fase da vida dele, talvez tudo que está sendo dito, ele se endurecesse ainda mais, se revoltasse até contra a mãe e não fizesse efeito positivo. Da mesma maneira que o auxílio da Zenóbia e dos outros ali que desceram nas zonas abissais para ajudar aquele irmão amado dela, também julgaram o momento propício, mas trouxeram a mãe dele também, vocês lembram? A mãe foi lá falar e foi a mãe quem conseguiu dobrar, amolecer aquele espírito naquele momento. Então foi uma série de fatores que contribuíram para aquele espírito pegar e fazer um movimento diferente do que ele estava fazendo até então. E depois de tudo isso que ela fala para ele, ela ainda continua um pouco mais. Mas naquele momento interrompeu-se a mensageira por um momento, parecendo coordenar a argumentação e prosseguiu. Quer dizer, ela pensou, parecia que ela estava organizando as ideias e continuou. É razoável que você demore neste asilo de amor, colaborando na cura de desequilibrados mentais, longe dos círculos mais densos. Contudo, não pretende ganhar o mais além? Quer dizer, é bom que você esteja aqui ajudando a esses espíritos aqui no, não nas zonas mais profundas, mas nessa intermediária, mas você não pretende avançar ainda um pouquinho mais? Admite satisfeito o cárcere do estacionamento, malgrado o caráter do trabalho edificante? Não desejará libertar-se para libertar efetivamente os prisioneiros da ignorância? Não demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal? Não falo a você agora dentro da afetuosa impertinência de mãe. Olha isso, agora ela está chamando a atenção que se ela foi mãe e tem realmente esse carinho, ela fala, agora eu não estou falando como sua mãe. Nossos laços presentemente, em relação ao passado, são muito diversos. Somos ambos filhos do Pai Altíssimo. E creia que minha devoção por você não é menor. Quer dizer, eu não estou falando como mãe, mas acredite, o meu amor por você não é menor do que o amor de uma mãe. Não o abandonarei às inclinações menos elevadas, não obstante justificáveis na tabela das convenções puramente humanas. Olha que interessante isso que ela falou. Você está preso numa vibração ruim que aos olhos do mundo parecem justificáveis. Aliás, se você conversa com qualquer pessoa menos espiritualizada aí, quando vê alguém sendo prejudicado ou fala assim, a tal pessoa fez isso, não, não deixa não, dá o troco. Quer dizer, as convenções puramente humanas, o que você está fazendo parece justificável. E em razão disso, venho ouvi-lo sobre os seus propósitos. Você tem cooperado espontâneo e assíduo nas tarefas do bem. É um trabalhador com direito a descobrir os próprios erros e a retificar o caminho que lhe compete. Olha o que ela está falando. Você já tem consciência para saber o que você está fazendo de errado e você já tem condições de identificar o caminho que te compete. Por que você fala isso para os outros? Quer dizer, você não é um ignorante. Ouça, porém, meu filho, e compreenda-me.
venho intercedendo junto às autoridades que nos regem os destinos, para que a sua consciência desperte para a divina luz. O grupo doméstico, amado e inesquecível, espera por você na preparação da felicidade por vindoura. As palavras pronunciadas exprimiam enorme bagagem de considerações que ficariam por dizer. Cada conceito envolvia-se em significativa onda de pensamentos que evidenciavam de modo indireto os sagrados fins da visita materna. Após longa pausa, Letícia indagou delicadamente. Que responde, filho meu? Fez-se comovedor silêncio. Percebemos que Gotuso chorava, entre a respiração opressa e os soluços mal contidos. Ao termo de alguns instantes, replicou humilde: Minha mãe, minha boa mãe, estou pronto. Então, olha isso. O furacão que devia estar passando dentro dele, mas ele toma a decisão certa. A comunicante, cuja presença sentíamos sem ver, tornou visivelmente emocionada. Rendo graças ao Senhor pela sua compreensão. Sim, meu filho, organizaremos todas as medidas indispensáveis. Voltará em breve ao agrupamento familiar. Olha qual é o caminho que ele vai ter que seguir. A gente podia achar, né? Não, então ele vai sair dali agora, ele vai para o nosso lar. Vai para uma esfera mais elevada, uma colônia mais elevada. Mas quando ele aceita, pela condição dele, porque cada caso é um caso, nós não sabemos qual é o destino de cada espírito, né? Por conta de uma série de fatores. Mas no caso dele, ela está falando, voltará em breve ao agrupamento familiar. Prepare-se considerando a luta imprescindível à iluminação. Se prepare para a luta. Não é pelo fato de falar assim, tá bom, eu quero melhorar, então tá feito. Não, aí vem a luta. Aí vem o crescimento. O instituto doméstico, legitimamente considerado, é o celeiro de supremos valores educativos para quantos procurem os interesses divinos acima das cogitações humanas. O lar terrestre é bendita forja de redenção. Reencontrará as simpatias e antipatias de outro tempo. Então, olha isso, ele vai voltar e ele vai voltar onde? No ambiente onde ele tem dificuldade. Com as simpatias e as antipatias de outro tempo. Oferecendo possibilidades felizes de reajustamento emocional. Recapitule mentalmente as lições aprendidas, peça a inspiração de Jesus e disponha-se a partir tranquilo. Não desanime diante do serviço a fazer. Somos milhões de criaturas disputando o ensejo de santificar sentimentos. Olha isso, são milhões de espíritos desejando a oportunidade de reencarnar, que é onde a gente santifica o sentimento. No passado, raras vezes procedíamos em obediência aos ditames da lei. Então, olha isso. Lá atrás, raramente a gente agia de acordo com a lei divina. Olha o que ela fala. Esse trecho agora me marcou muito também, a ponto de eu assim, anotar. Se exteriorizávamos estima, perdíamos-nos em excesso de paixão. Olha o desequilíbrio do ser humano, do qual nós estamos incluídos. Se a gente gosta demais de alguém, muitas vezes a gente se perde nos excessos da paixão, como perdulários do afeto. E agora o oposto. Se manifestávamos atitude de corrigenda, cedíamos à cegueira do ódio. A gente não é equilibrado. Ou a gente ama
demais ou a gente odeia. Então, ou a gente tá tudo muito bem, ou se algo nos desagrada, a gente se desequilibra e se envolve, como ela falou, né? Às vezes até na cegueira do ódio, como cultores do exclusivismo feroz. Então, se nós somos agradados, nós amamos de maneira até desequilibrada, a ponto de passar por cima de outras coisas, outras pessoas. E se nós somos contrariados, nós também nos desequilibramos para atitudes que nos colocam em situações de ferozes agressores, né? E aí isso no passado, mas o que que a reencarnação vem fazendo com nós? Trabalhar esse equilíbrio, olha lá, santificar sentimentos, equilibrar esses sentimentos. E aí por isso ela fala, conclui, é necessário regressar ao curso para conquistar o equilíbrio espiritual necessário à elevação. Então, como é que se corrige esses disparates? Uma nova encarnação. E olha, observem no caso do Gotuso. Ele está cultivando uma desarmonia, um desentendimento muito grande, talvez um ódio, não falou isso, mas pela esposa, mas não principalmente pelo primo também, que tomou o lugar dele. E como é que faz para voltar a ter afeto por aquela alma? Invertem-se papéis. Ele vai voltar nessa família. Ele não vai ser mais esposo da esposa dele. Ele não vai ser mais primo do primo dele. E como que ele vai ser? A gente sabe que uma criança é capaz de transformar sentimentos dos mais endurecidos. Então vamos continuar para ouvir o que é proposto para o Gotuso. Gotuso, em lágrimas, não conseguia falar. A ex-genitora, todavia, deixando-nos perceber que lhe captava os mais íntimos pensamentos, acentuou depois de mais longo interregno. A esposa dedicada que deixou na crosta não poderá servir-lhe de mãe. Olha isso. Nem mãe ela vai poder ser dele. Porque já passou um bom tempo. A esposa que ele deixou já passou um bom tempo dele no umbral, ele já está trabalhando ali na casa Fabiano há algum tempo. Então a mãe dele está explicando: a sua esposa não vai poder servir de mãe. Entretanto, ser-lhe-á carinhosa e experiente avó. Então vocês imaginam? Um ser que desencarnou, a esposa perdeu o marido, anos depois essa pessoa vai ser vó. Pode ser o ex-marido? No caso do Gotuso, é. Então a esposa que ele estava com dificuldade de perdoar vai ser a vozinha dele. Seu adversário gratuito, pobre homem, que se entregou à inveja e à ambição destruidoras. Olha a maneira da Letícia falar com relação ao primo. Aos olhos do mundo, pode ser condenável, mas aos olhos de um espírito elevado, pobre homem, que se entregou à inveja e à ambição destruidora. Quer dizer, quem é o prejudicado? É ele. Mas ele é um pobre homem que a gente também ama e quer ajudar. Receberá seus beijos infantis e com eles os eflúvios de seu perdão renovador. Então imagina, o primo invejoso vai receber aquele primo como netinho. E aquele coração endurecido e desviado vai receber o beijo do neto com frequência e isso vai amolecendo. Que coração enganado pelos maus sentimentos não se dobrará entre as mudanças da vida? Olha a misericórdia divina, olha como Deus é perfeito. Como tudo faz cada vez mais sentido na questão da reencarnação. Que coração que não vai se dobrar
por uma situação como essa. O ex-inimigo penetra agora os declínios das ilusões, no declínio das ilusões. Olha isso. Ele está num momento também favorável, porque ele fez um monte de coisa errada e agora está colhendo a desilusão. Ele está começando a perceber, valeu a pena tudo que eu fiz? Eu estou sentindo um vazio, eu estou sentindo que eu não estou sendo preenchido, eu não tenho felicidade. Eu gastei o dinheiro que eu queria, eu desposei a esposa que eu queria e eu tenho um vazio. Então agora, nesse momento, esse primo está entrando nessa fase. Sua alma atravessa atualmente o pórtico que dá acesso à velhice do corpo temporário. Ele está entrando na velhice. Ao invés de lembranças doces que lhe afaguem o espírito, curtirá aflitivas reminiscências. Então, a consciência começando a cobrar. Sua presença atenuar-lhe-á os pesares. Enquanto as doenças do desequilíbrio lhe vergastarem a carne e as recordações penosas lhe castigarem a mente, será você o neto consolador, mensageiro de paz em forma de criança. Ajudá-lo-emos a consagrar-lhe atenção e carinho. Quer dizer, você vai ter nosso auxílio, Gotuso. Sua mãe vai estar aqui ainda. E esses inúmeros amigos aqui no mundo espiritual que contam com o seu sucesso vão estar te ajudando. No desencanto do corpo cansado e na ternura infantil, o espírito consegue sublimes realizações para a vida eterna. Então, olha isso. Um espírito com o corpo cansado, com a consciência e a presença de um neto, às vezes de um filho, a presença de uma criança, às vezes renova, modifica toda uma vida. Novo intervalo da visitante que continuou em seguida. Seu futuro pai, na efêmera existência humana, coração particularmente amado do seu, então olha isso. Quem é que vai ser pai dele? Se ele vai ser neto da esposa, o filho dele vai ser pai dele. Ou filho do primo, pode ser. Mas de alguma maneira está falando que é um espírito amado do seu. Receberá concurso amoroso e decisivo de um filho muito caro, elevando-se à nobilitante altura moral pelo sagrado estímulo da sua companhia. Então vocês dois, espíritos afins, vão se estimular positivamente muito. Sua volta infundir-lhe-á mais respeito ao mundo e aos semelhantes. Olha isso. Esse ser que vai ter um filho, que você vai ser filho, você vai dar para ele ânimo e mais respeito às coisas da vida. E isso não acontece com muitas pessoas quando são pai ou mãe. A vida se transforma. Desejará cultivar virtudes e valores, a fim de que você lhe abençoe a paternidade. Chorará com as suas dores, rir-se-á com as suas alegrias, sentir-se-á novo homem ao contato das suas mãos pequeninas. Quer dizer, você vai ser uma bênção para o seu futuro pai também. Seu esforço futuro, após as realizações que vem levando a efeito, beneficiará todo o grupo familiar em abençoada tarefa que não pôde realizar na condição que passou. Ó meu filho, haverá aventura maior que a de liquidar nossos débitos e partir unidos para o júbilo do cântico imortal de integração com a divindade? Quer dizer, pode ter bênção maior do que liquidar esses débitos e avançar junto com esse grupo amado? Outras escolas mais belas esperam por nós, outras glórias nos felicitarão para sempre. Sigamos para Deus. Então, termina aí, né, o que ela tem para falar, até porque agora ele se convenceu e ele aceita
seguir, né, por esse caminho. Nesse ponto, interrompera-se-lhe a palavra, talvez absorvida pela emoção profunda. Respeitoso e humilde, Gotuso rogou à irmã Zenóbia lhe permitisse aproximar-se. Obtido o consentimento, avançou para a poltrona em que Luciana traduzia a personalidade materna e ajoelhou-se, beijando-lhe as mãos. Mas, gente, peraí. Ó, a história do Gotuso, a advertência da mãe dele acabou. Isso eu acho que já é bastante coisa pra gente. Nós vamos entrar agora num terminar desse capítulo que eu acho que vale a pena a gente fazer na semana que vem. Ainda tem, ó, não tá tão no fim assim, a gente já passou um pouquinho do tempo. Então, vamos. Não é muita coisa que vai faltar para a semana que vem, talvez fique um dia aí de estudo mais curto, mas eu acho que tá bom por hoje, né? Eu não sei se vocês querem avançar, mas eu acho que tá bom. Ou se vocês têm alguma coisinha ainda a acrescentar com relação a tudo que a gente leu. É uma história marcante, né? E se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa para acrescentar, por favor. Mas se não, a gente vai então, acho que parar por aqui hoje. Certo? É lindo, né? Essa história do Gotuso é uma história marcante na obra do André Luiz. E ela serve de reflexão ainda, né, para nós durante a semana, durante o resto da vida, para que a gente não se esqueça de lembrar do caso Gotuso, né? Oi. Omar, essa história do Gotuso é para parar mesmo, porque a gente primeiro agora precisa pensar e tentar juntar todos as coisas aí, porque tá linda demais essa Tentar até história. digerir tudo isso que a gente leu e ouviu, né, para a gente poder ir incorporando isso tudo, né, para a gente realmente fazer como a Letícia está pedindo para ele, né? A gente tem que usar tudo isso que a gente está aprendendo para nós. É, Não é só e para dar palavras de consolo ou dar lição de moral para ninguém. É para que a gente preste não, atenção. E eu? Eu estou parado nos meus pontos frágeis, né? Ou eu estou avançando? O que eu posso fazer? Será que Jesus espera que eu avance um pouco mais agora ou não? Eu tô, então é tanta coisa para a gente pensar, mas é algo que eu acho que vale a pena a gente ainda digerir durante a semana, certo? é muito conselho que a gente dá, mas não é a hora que cai certinho, porque depende da pessoa Claro, cada um no também, seu tempo, com certeza. tudo. E aí vai juntar. Nossa, eu achei Muito maravilhoso. bom. Bom, então é isso. Muito lindo, Marco. Eu também acho que é melhor a gente parar, acho que é bom refletir bastante. Tem muito conteúdo aí. Tá joia, gente. Bom, então vamos agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade da gente junto aqui estar tomando conhecimento de tanta coisa e que Ele nos ajude a incorporar tudo isso, né? Uma ótima noite, uma ótima Amém, amém. semana para todos. Boa Boa noite, noite tchau, também. tchau.